irmãos. Quero parabenizar nosso Ministério de Música. Já tivemos a participação das crianças, dos jovens. Hoje vão ter o coral dos homens. Semana que vem, o grande coral e a orquestra. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 2, versos de 8 a 15. Colossenses, capítulo 2, versos de 8 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus prezados irmãos, eu quero meditar com você, à luz desse texto, que Jesus é melhor do que tudo e de que todos. Jesus é melhor que tudo e é melhor do que todos. O falso ensino sempre desprezou e desprezará a simplicidade da fé cristã. Os falsos mestres, as falsas religiões, reivindicam possuir um conhecimento superior, uma revelação maior, melhor, um melhor sistema de espiritualidade. Paulo responde nessa carta aos Colossenses a tentativa do falso ensino destruir a singeleza, a grandeza e a supremacia de Cristo. Cristo é tudo na epístola aos Colossenses. Ele é o Filho amado, Colossenses 1,13. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15. Ele é o eterno, onipotente Criador, 1,16. Ele é a cabeça da igreja, 1,18. Ele é o nosso Redentor, verso 14. Ele é a esperança da glória, 1,27. Ele é o detentor de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, 2,3. Ele é a plenitude de Deus, 2,9. E no 3,11, Jesus, Ele é tudo em todos. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Diz amém aí. Você está com tudo então, meu irmão. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Paulo
vai falar sobre a pessoa e a obra de Cristo. E ele vai dizer que Jesus é melhor que a filosofia, porque em Cristo reside todos os tesouros do conhecimento. Jesus é melhor do que o legalismo, porque em Cristo nós já fomos aperfeiçoados. Jesus é melhor do que o misticismo. Jesus é melhor que o ascetismo. Jesus é melhor do que tudo e que todos. Vamos lá, versículo 8. Vamos para a exposição. Eu não posso ficar para trás do pastor Hernando, tem que caprichar. Ele arrasou aqui hoje com João 1. O verbo que se fez carne. E eu vou tentar mostrar para você que Jesus é melhor que tudo e que todos. No versículo 8, Paulo começa com a exortação dizendo: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e sutilezas. Cuidado. Essa expressão enredar no grego é uma expressão muito forte. Significa conquistar e tentar escravizar aqueles que já estão livres em Cristo Jesus. Preste atenção, irmãos, o diabo tenta de todas as maneiras destruir a simplicidade do Evangelho de Cristo. Ele tenta que nós tiremos o nosso foco de Cristo. Ele tenta desprezar o valor e a grandeza de Cristo. Eles usam falsos argumentos. A palavra enredar aqui significa levar como um prisioneiro ou cativo, raptar. É a figura de desviar alguém da verdade e colocá-la novamente na escravidão. Quantas pessoas ainda não compreenderam a grandeza da pessoa e da obra de Cristo? Geralmente, os falsos ensinos, eles querem adicionar ou tirar do Evangelho alguma coisa. Mas Jesus, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Vamos lá. Quais são os argumentos que Paulo vai usar? No versículo 9, capítulo 2, primeiro argumento que Paulo vai usar para a gente não se deixar levar, se enredar pelos falsos ensinos, é que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lê comigo aí, 2:9, que diz? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Presta atenção, Jesus Cristo é Deus em toda a sua plenitude. Ele é igual ao Pai e é igual ao Santo Espírito. Em sua natureza, em sua substância, em seu poder. Em Jesus está concentrada em toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade está concentrada na pessoa de Jesus. Então quem tem Jesus tem tudo, que é de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então você não precisa de Jesus mais legalismo. Você não precisa mais de Jesus e ascetismo. Segundo argumento que Paulo vai usar. 2:10. 2:10. O que é que ele diz aí? Também nele estáis o quê? Aperfeiçoados.
Se em Jesus habita toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade, quando nós nos unimos a Cristo, nessa união mística, nós recebemos dele todo o aperfeiçoamento espiritual que eu e você precisamos. Se você está em Cristo, você passa a estar em Deus. Você passa a desfrutar da vida de Deus, da comunhão com Deus. Você está aperfeiçoado, meu irmão. Eu sei que tem alguns aqui que precisariam aperfeiçoar por fora, dar uma melhorada. Mas, espiritualmente, você já está aperfeiçoado. Preste atenção. Lê lá, João capítulo 1, versículo 16. Preste atenção nesse versículo. Pastor, passou por esse texto hoje. Porque todos nós, vamos ler juntos? Porque todos nós temos recebido da sua o quê? Plenitude. Que plenitude é essa? Plenitude da divindade. É graça sobre graça. Então você, do ponto de vista espiritual, você está aperfeiçoado. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Terceiro argumento de Paulo, para mostrar que Jesus é melhor do que tudo e que todos, está no versículo 10, 2:10. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. O que significa isso? É que Jesus é a maior autoridade espiritual que existe. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando Jesus ressuscitou, ele diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele tem autoridade sobre os anjos, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre tudo e todos. E quando eu e você, nós usamos essa autoridade que ele nos deu, nós enfrentamos tudo. É por isso que a gente ora e o demônio sai. É por isso que a gente ora e Deus cura. É por isso que a gente prega na autoridade de Jesus e o Espírito Santo converte. Toda a autoridade nos é transmitida pelo fato de nós estarmos em Cristo. Irmãos, Jesus soprou sobre nós o Espírito Santo, e através da pregação da palavra, a gente pode ligar da terra para o céu. Quando a gente prega a palavra, na autoridade do poder de Jesus, vidas são transformadas pelo poder de Deus. Diz amém aí para me ajudar. Esse é o Jesus que a gente tem. Nós temos toda a sabedoria, nós temos toda a plenitude da divindade, estamos debaixo da maior autoridade que existe. Versículo 11: em Jesus fomos circuncidados espiritualmente, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão que os falsos mestres queriam que os crentes fizessem era uma pequena cirurgia externa, principalmente dos homens, o órgão reprodutor masculino. A circuncisão de Cristo é uma operação do Espírito Santo realizada no coração do crente, removendo toda a sua natureza pecaminosa. É a circuncisão do coração, é o novo nascimento, é a regeneração.
Quinto lugar, versículo 12. Versículo 12. Tendo sido o quê? Sepultado. Não foi você que se sepultou. Tendo sido, você sofreu uma ação de sepultamento. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou o que dentre os mortos. O que Paulo está querendo mostrar aqui é que o processo de vivificação é semelhante à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Assim como Cristo morreu, ressuscitou e vive para Deus, o cristão também passa por essa experiência espiritual. Ele se identifica com Cristo, ele é agora uma nova criatura, uma nova pessoa. O poder que ressuscitou a Cristo foi o mesmo que ressuscitou a mim e a você espiritualmente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O Espírito que ressuscitou a Cristo habita em mim, habita em você. E Ele habita em nós porque Cristo, o Cristo ressurreto, mandou esse Espírito habitar dentro de nós. Então para de ficar inventando coisas, querendo ter visão, achando que se você tomar chá, você melhora. Você vai melhorar espiritualmente, vestindo uma roupa de calça comprida ou vestidão longo. Para de ficar ouvindo ensinos que são puramente tradições o quê? Humanas. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei na liberdade. Por isso, irmãos, eu não sei como é que tem umas pessoas que dizem que não comemoram o Natal. Que comemorar Natal é tradição, é paganismo, é isso, é aquilo. Eu não entendo isso não. Cristo é tudo. A gente tinha que fazer festa, era o mês todo, 24 horas por dia, só celebrando a Cristo. Porque o que Cristo nos deu, ninguém pode nos dar. O que nós temos em Cristo é tudo. É o melhor. Veja lá, nos 2,13, Paulo vai dizer também assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Deus é quem ressuscitou a Cristo e quem também nos ressuscitou espiritualmente e nos ressuscitará fisicamente no futuro. E o poder do Cristo ressurreto a gente pode experimentar. Paulo diz: eu quero experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Irmãos, quando essa frase é tão importante, vos deu vida juntamente com ele, indica que é uma vida imortal, que foi concedida por Deus ao crente por meio de Jesus Cristo. E essa vida, você não pode perdê-la, você não pode mais ser assassinado espiritualmente, você está vivo para sempre. Para sempre. Verso 14. Aí vem sua capivara e a minha. Lê comigo o versículo 14, o que é que diz aí? Tendo cancelado o escrito de dívida. Isso aqui é uma promissória. O escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente o quê? Na cruz. Presta atenção.
A vida espiritual, ela vem acompanhada do perdão de pecados, mas não somente isso, a justiça de Cristo é imputada, de tal maneira que os meus pecados do passado foram perdoados, os meus pecados do presente são perdoados, e meus pecados do futuro serão perdoados, porque a justiça de Cristo fez isso. Jesus Cristo removeu inteiramente, definitivamente, o escrito de dívida que estava entre nós, prejudicando a nossa comunhão com Deus. E agora, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas em último lugar, verso 15, lê comigo aí, o que é que diz? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles o quê? Na cruz. A cruz representa para nós a vitória sobre Satanás e sobre todos os poderes o quê? Das trevas. Foi por causa da cruz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Na cruz, Jesus cumpriu Gênesis 3,15, quando ele, como descendente da mulher, ferido no calcanhar, ele esmaga a cabeça da serpente. Ele despoja Satanás, o príncipe desse mundo foi julgado. A morte foi destruída, o pavor da morte foi destruída. Onde está a morte, a tua vitória? Cristo fez tudo. Tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem tem Cristo tem tudo, meu irmão. Tu queres o que mais? Quem tem Jesus tem tudo. E Jesus é melhor que tudo e é melhor do que todos. O que falta é a gente desfrutar mais de Jesus. Sabia disso? É aprender mais de Jesus. É viver mais aos seus pés. A presença dele é doce, a presença dele é consoladora, a presença dele enche a nossa vida de satisfação. Ele é a boa nova de grande alegria. Ele é a nossa paz, nossa alegria. Ele é tudo. Amém? Então vamos celebrar. Tira essa cara de defunto que você está aqui hoje. Passa uma base, pinta, faz alguma coisa, põe um sorriso nesse rosto, cante o hino, louve a Deus. Jesus é teu Senhor e teu Salvador, Ele é tudo para nós, a nossa esperança. E nós não precisamos mais nada, nada do que Jesus. Tá bom? Terminou. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino.